nós olhamos para os acontecimentos deste mundo e nós conseguimos perceber que realmente a Bíblia é a palavra de Deus. Existem promessas e profecias que estão se cumprindo em nosso tempo que testificam a veracidade das Sagradas Escrituras. E existe uma promessa, uma profecia, que é a promessa mais importante que o nosso Senhor Jesus Cristo nos fez, que é a de buscar todos aqueles que creem em seu nome e praticam a sua palavra. Chegará um dia que Jesus Cristo virá a este mundo buscar todos aqueles que servem a Ele e Ele restaurará todas as coisas. Durante muito tempo foi pregado, foi falado que Jesus Cristo viria de maneira secreta. Mas neste vídeo aqui, nós vamos ver que Jesus Cristo virá de maneira clara e evidente para todas as pessoas. Será apenas uma vez. E todos aqueles que estiverem orando, buscando a presença de Deus, verão aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo fará nesta terra. Bom, essa meditação de hoje é para falar sobre o retorno de Jesus e a perseverança daqueles que estão orando e buscando a presença de Deus. E eu quero te dizer, seja bem-vindo ao canal A Lâmpada para os Meus Pés. Eu vou deixar aqui na tela alguns textos que eu gostaria muito que você lesse antes de iniciar este vídeo. Para primeiro nós entendermos a dinâmica do reino de Deus antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, Jesus fala que o reino de Deus não é um reino que se vê com os olhos. É um reino que está atuando através do Espírito Santo no meio da sua igreja. E depois ele fala do reino de Deus que acontecerá na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E ali vai acontecer a restauração de todas as coisas. Nós somos chamados de embaixadores do reino de Deus. E o que isso significa? Significa que através do Espírito Santo, o reino de Deus está no meio de nós. Agora, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, acontecerá o reino de Deus de maneira literal. E nós veremos a restauração de todas as coisas. Na sequência, você vai encontrar duas parábolas sendo contadas. E eu não sei se você sabe, mas a Bíblia ela não foi escrita com versículos e capítulos. Com o decorrer dos anos, os capítulos e os versículos foram acrescentados para facilitar a busca dos textos. Mas quando ela foi escrita, ela não foi escrita com versículos e capítulos. E por isso, muitas das vezes, nós perdemos as conexões que o próprio Jesus faz. Como, por exemplo, o capítulo 17 e o capítulo 18, eles são uma mesma passagem, um mesmo raciocínio que o nosso Senhor Jesus Cristo continua fazendo. Primeiro ele fala a respeito da parábola do juiz iníquo. E depois ele fala da parábola do publicano e do fariseu. E nós vemos aqui que ele fala da vinda do reino dos céus e na sequência ele conta a respeito de pessoas que estão em oração. Sendo assim, eu acredito que você já tenha lido os textos que eu pedi para você ler. Vamos lá então. Primeiro, Lucas capítulo 17, vamos ler a partir do versículo 20. Olha só o que diz. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Olha só, primeiro ele está falando sobre o Espírito Santo dentro da igreja. E através do Espírito do Senhor, nós somos o reino de Deus. Agora, olha o versículo 22. A seguir, dirigiu-se a seus discípulos. Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Não vades, nem o sigais. Porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. O versículo 24 fala, assim como o relâmpago fuzilando brilha. Percebe? Quando o texto fala que Jesus virá como um relâmpago, ele está falando sobre visível aparência, não está falando de velocidade. Então nós vemos aqui que Jesus Cristo virá de uma maneira clara e evidente. O texto em Apocalipse fala que todo olho verá. Então, de uma extremidade à outra, sabe quando acontece aquele clarão do relâmpago? Jesus virá sim, e não será de maneira rápida, mas será de maneira clara e visível, como um relâmpago.
Agora, Jesus não virá de maneira rápida, nem daquela maneira que nós aprendemos nos filmes e até em livros que as roupas ficam no chão e pessoas são arrebatadas. Isso não está escrito na palavra de Deus. A Bíblia diz que todo olho verá e será claro e evidente como um relâmpago. Agora, versículo 25. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Até um dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Percebe? O versículo 27 termina dizendo, e destruiu a todos. O versículo 29 termina, e destruiu a todos. A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo será para resgatar os seus filhos e causar destruição para aqueles que não creem em sua palavra. Nós vemos que estes dois exemplos que Jesus Cristo nos dá, ele está dizendo que Jesus Cristo virá uma só vez. Tanto no exemplo a respeito de Noé como a respeito de Ló, nós não encontramos dois momentos. A linha pré-tribulacionista que acredita que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, fala que Jesus Cristo virá na sua primeira vinda e depois acontecerá uma segunda vinda para aqueles que estiverem na grande tribulação. Só que este mesmo texto vai nos dizer, nos dois exemplos de Noé e de Ló, que não existem dois momentos. Tanto no exemplo de Noé que Jesus deu e no exemplo de Ló, na época destes dois homens, a vinda ou a destruição, ela acontece em um único momento. Como o exemplo de Noé, o dilúvio aconteceu em um único momento. Como o exemplo de Ló, a destruição de Sodoma e Gomorra acontece em um único momento. Então Jesus Cristo virá de maneira clara e evidente e uma única vez. Existem pessoas que pensam que a igreja será arrebatada e que haverá ali uma segunda chance na grande tribulação. Esse texto está nos confirmando que isso não vai acontecer. Agora, eu vou pular aqui para esse vídeo não ficar muito grande, mas no capítulo 18, nós vemos uma conexão. Não perde a conexão, porque ele começa a falar a respeito de uma parábola do juiz iníquo. Olha só, Lucas 18, versículo 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em uma certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. E aqui no texto, nós vemos que ela pede para este homem julgar a causa. O texto, a parábola está nos indicando que aquela mulher insistiu. E aí chega no versículo 8, e chega no versículo 7 e diz, não fará Deus justiça a seus escolhidos, que eles chamam dia e noite, embora pareça demorada em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Percebe? Essa primeira parábola, em conexão com aquele texto da vinda de Jesus, nos mostra que todo servo do Senhor que espera a vinda de Jesus precisa estar insistindo em sua vida de oração. Às vezes você não olha para a injustiça desse mundo e não pensa, meu Deus, quando Jesus vai voltar? Eu não aguento mais tanta injustiça, tanta crueldade, tantas pessoas que perderam suas vidas por causa dessa enfermidade e de outras enfermidades. E Jesus ele faz uma pergunta, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Será que você é uma pessoa de fé que está perseverando em oração, esperando a vinda de Jesus? Olha só o versículo 9, e ele conta outra parábola, que é a parábola do fariseu e do publicano. E aqui ele fala, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus,
levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então nós vemos aqui, logo após que Jesus Cristo falou a respeito da sua vinda, que será clara e evidente, ele cita duas parábolas que estão em conexão com essa mesma vinda. E essas duas parábolas falam a respeito de estar diariamente orando e buscando a presença de Deus. A primeira parábola fala a respeito de buscar a justiça de Deus. E a segunda parábola fala a respeito da justificação, que nós precisamos estar diante de Deus, pedindo para que Ele nos justifique a respeito das nossas fraquezas e dos nossos pecados. Bom, eu finalizo esse vídeo te pedindo duas coisas. Primeiro, saiba que Jesus Cristo virá e Ele espera que você esteja aguardando este retorno dele. Então, espere a volta de Jesus, porque assim como as profecias têm se cumprido, essa que é a promessa mais importante vai acontecer. Segundo pedido que eu quero te fazer é que o seu dia, ele precisa conter períodos de oração. Busque a presença de Deus todos os dias. Porque como eu te falei, todos aqueles que estiverem esperando a vinda de Jesus, orando a Deus todos os dias, pedindo a sua justiça e pedindo a sua justificação sobre a própria vida, terão uma percepção diferente a respeito do tempo do fim. Então, é muito importante que nós estejamos esperando a restauração de todas as coisas através da busca pela presença de Deus. Bom, eu espero mais uma vez que este vídeo tenha abençoado a sua vida. E não esquece de deixar um comentário ou deixar a sua inscrição. Se você não é inscrito aqui ainda no canal, eu peço a você, deixe a sua inscrição, porque o seu comentário e a sua inscrição ajudam muito na divulgação deste canal. Obrigado pela sua companhia e que Deus te abençoe ricamente.